Iniciamos então a nossa aula Educação Étnica com uma breve introdução. No Brasil, o racismo sempre foi um tema desconfortável na sociedade brasileira. Talvez porque temos um dos piores tipos de racismo possível, que é aquele racismo camuflado, numa dinâmica discreta, quase invisível, no qual é evidenciado um manto de invisibilidade, conforme fala da professora doutora Maírce Araújo, da UFRJ. A partir dessa afirmação, coloco a seguinte questão para a reflexão: qual é o impacto das relações étnico-raciais em nossa vida e em nosso país? E qual o papel da educação na construção de nossa identidade social? A escravidão foi abolida em 1888, mas em quase 3 séculos de existência, ela vitimou mais de 5 milhões de africanos trazidos ao Brasil. E as suas consequências ainda estão presentes nos dias de hoje. Segundo o IBGE, na faixa dos 10% dos brasileiros mais ricos, 70% são brancos e na faixa dos 10% dos brasileiros mais pobres, 74% são negros. Do total de brasileiros que se autodeclaram pretos, pardos ou negros, cerca de 54% dos 208 milhões de habitantes do país, apenas 5% ocupam cargos executivos e algumas pessoas ainda acham que não existe racismo no Brasil. Pensemos nisso. E para que possamos alicerçar nossas reflexões, vamos iniciar nosso estudo com o trabalho dos conceitos essenciais sobre esse tema. Historicamente, a palavra etnia significa gentil, proveniente do adjetivo grego étnicos. O adjetivo se deriva do substantivo etnos, que significa gente ou nação estrangeira. É um conceito polivalente, que constrói a identidade de um indivíduo resumida em parentesco, religião, língua, território compartilhado e nacionalidade, além da aparência física. Apresento ao aluno e professor uma segunda questão para a reflexão, sobre o termo raça versus etnia. É importante diferenciar para melhor aplicar. Existe, então, diferença real entre os termos raça e etnia? A resposta é sim. O termo raça tem uma variedade de definições, geralmente utilizadas para descrever um grupo de pessoas que compartilham certas características morfológicas. A maioria dos autores tem conhecimento de que raça é um termo não científico, que somente pode ter significado biológico quando o ser se apresenta homogêneo, estritamente puro, como em algumas espécies de animais domésticos. Essas condições, no entanto, segundo pesquisadores, nunca são encontradas em seres humanos. O genoma humano é composto de 25 mil genes. As diferenças mais aparentes, tais como cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz, são determinadas por um grupo insignificante de genes. As diferenças entre um negro africano e um branco nórdico compreendem apenas 0,005% do genoma humano. Há um amplo consenso entre os antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. No Brasil, de acordo com a IBGE, o Censo Demográfico do ano de 2000 investigou a raça ou cor da população brasileira por meio da autoclassificação em branco, preto, pardo, indígena ou amarelo. Há muito na literatura a respeito de classificações raciais, no entanto, são contraditórias entre si. Uma recente pesquisa comparou a exatidão da classificação de raça e etnia por meio do autorrelato do indivíduo questionado e a impressão do questionador. Os resultados mostraram que a percepção do questionador quanto à raça do entrevistado era mais precisa para pretos e brancos, enquanto em relação a outras raças, em muitos casos, os questionadores tinham dúvidas a respeito da raça do indivíduo e a classificavam como desconhecida. Assim, conclui-se que a raça ou etnia do indivíduo deveria ser obtida por meio de autorrelato, e não a partir da opinião do questionador,
pois a classificação étnico-racial foi mais precisa por meio da autoqualificação. Muitos estudos na ortodontia brasileira têm tentado definir a raça por meio da cor da pele, sendo frequentemente utilizados os termos leucodermas, xantodermas e melanodermas. Segundo os cientistas, a cor da pele não determina sequer a ancestralidade. Isso é especialmente verídico nas populações brasileiras, pelo seu alto grau de miscigenação. Estudos sobre a genética da população brasileira revelou que 27% dos negros de uma pequena cidade mineira apresentavam uma ancestralidade genética predominantemente não africana. Enquanto isso, 87% dos brancos brasileiros apresentam pelo menos 10% de ancestralidade africana. Em conclusão, podemos afirmar que raça e etnia são dois conceitos relativos a âmbitos distintos, porém interrelacionados. Raça refere-se ao âmbito biológico, referindo-se a seres humanos. É um termo que foi utilizado historicamente para identificar categorias humanas socialmente definidas. As diferenças mais comuns referem-se à cor da pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial, ancestralidade e genética. Portanto, a cor da pele, amplamente utilizada como característica racial, constitui apenas uma das características que compõem uma raça. Entretanto, apesar do uso frequente na ortodontia, um conceito crescente advoga que a cor da pele não determina a ancestralidade, principalmente nas populações brasileiras altamente miscigenadas. Etnia refere-se ao âmbito cultural. Um grupo étnico é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas. Essas comunidades geralmente reclamam para si uma estrutura social, política e um território. Um dos nossos desafios é fazer da igualdade racial uma nova agenda para o desenvolvimento do trabalho que é realizado nas escolas com as nossas crianças. E aí eu coloco uma reflexão necessária, voltada à diferenciação entre os termos racismo, preconceito, estereótipo e discriminação. Com base num documento promulgado pelo governo federal, em especial o Ministério do Trabalho, apresenta o significado dos termos. Racismo é a ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos humanos, que pode ser traduzida na pretensão da existência de uma certa hierarquia entre negros e brancos. Segundo alguns autores, o racismo é a doutrina que sustenta a superioridade de certas raças, podendo representar ainda o preconceito ou discriminação em relação a indivíduos considerados de outras raças. O preconceito, segundo o documento do Ministério do Trabalho, pode ser concebido como uma indisposição, um julgamento prévio negativo que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos. Preconceito pode ser definido ainda como uma ideia pré-concebida ou, mais precisamente, a suspeita, a intolerância e a aversão a outras raças, religiões e credos. Estereótipo consiste em um atributo dirigido a determinadas pessoas e grupos que funciona como uma espécie de carimbo ou rótulo, que retrata um pré-julgamento. As pessoas rotuladas são sempre tratadas e vistas de acordo com o carimbo que recebem, em detrimento de suas verdadeiras qualidades. Segundo o referido documento, discriminação consiste na denominação atribuída a uma ação ou omissão violadora do direito das pessoas, com base em critérios injustificados e injustos, tais como raça, sexo, idade, crença, opção religiosa, nacionalidade, etc. Pode ser definida ainda como sendo tratamento preconceituoso dado a certas categorias sociais e raciais. Pensando sobre a necessidade do aprimoramento da prática pedagógica
para o trabalho com o tema educação étnico-cultural, podemos afirmar que a educação em si consiste na ação ou efeito de desenvolver de forma progressiva ou gradual as faculdades intelectuais, físicas, emocionais e morais do ser humano, direitos mínimos garantidos constitucionalmente como direitos sociais, conforme os artigos 205 a 214 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nesse contexto, a educação étnico-cultural visa desenvolver o processo ensino-aprendizado não somente, mas também com base no conhecimento dos vínculos raciais, culturais, linguísticos com determinados grupos. A falta de respeito às diferenças no nosso país é algo que ocorre e vem sendo ratificado ao longo dos tempos. No entanto, segundo a fala da professora Maírce da UFRJ, com base em pesquisa que vem realizando já há alguns anos, isso ocorre de forma protegida por um manto de invisibilidade, ou seja, de forma subliminar, de forma invisível no nosso contexto escolar. Isso vem sendo agravado pela situação de utilização de material didático, né? Uma das formas de agravamento da situação é a utilização de material didático inadequado para o trabalho que deverá privilegiar a educação étnico-cultural. Segundo afirmações da professora Maírce, por meio e constatação por meio de pesquisa realizada por ela, algumas cartilhas, num total, por exemplo, de 200 páginas, apenas nas últimas páginas trazem personagens caracterizados na cor parda ou negra. E ainda, somente nas últimas páginas, né? Ou seja, nas 100 primeiras páginas, são utilizados personagens apenas brancos e nas últimas páginas, situação mais gravosa ocorre quando inseridas ou inseridos personagens das cores pardas e negras são inseridos num contexto de agregados, que aparecem como agregados, em situação de empregados, ou seja, numa situação subjugada em relação aos outros personagens brancos. É importante pensarmos que para que possamos conceber o alcance e o respeito às diferenças, nós precisamos intervir, nós precisamos interferir. Quando eu digo nós, eu posso afirmar que a educação e as políticas devem interferir para a construção e a transformação de uma identidade social que minimize esse respeito ou mesmo consiga alcançar a supressão do desrespeito às diferenças sociais. Para tanto, nós podemos aqui apresentar algumas ações políticas, como, por exemplo, a criação de legislação que fundamenta, que nos garante as ações promotoras capazes de minimizar essa situação de desrespeito às diferenças ou que nos dê embasamento para que possamos realizar o nosso trabalho na prática pedagógica, objetivando uma ação positiva em relação à educação étnico-cultural. Seguindo uma ordem hierárquica, apresentamos o artigo 5º da Constituição, no qual dispõe que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, independente de sua natureza. O artigo 3º da Constituição Federal de 88 traz a questão da promoção para o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A legislação atual, em especial o artigo 5º da Constituição Federal, apresenta a prática de racismo
como crime inafiançável e com previsão de pena de reclusão nos termos da lei, independente do ambiente que ocorra o ato delituoso. Após a promulgação da Constituição e a previsão legal sobre o crime de racismo, nós tivemos aí a promulgação de várias legislações que prevêem o preconceito, qualquer tipo de preconceito ou discriminação como crime. Outro exemplo de ações positivas advindas do governo federal foi a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que traz a importância do respeito à identidade e aos valores e preservação desses valores garantidos de qualquer forma de discriminação e negligência ou tratamento vexatório. As diretrizes curriculares nacionais específicas em relação à educação étnica e a importância do estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena e a respectiva inclusão no calendário escolar do dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Outra ação positiva do governo federal foi a reformulação da Base Nacional Comum Curricular, que traz essa pauta para debate por meio do trabalho e ações como história e cultura afro-brasileira e indígena inserido na formação dos alunos, com utilização e aplicação de projetos interdisciplinares por meio de trabalho conjunto de saberes diversos, utilizando como base a articulação com matrizes negro-africanas, trabalhando nas disciplinas artes, história, matemática e língua portuguesa, por exemplo. Com a inserção das diretrizes sobre a temática, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, não é a precursora nem encerra a temática, mas acompanha a Lei 10.639 de 2003, que, entre outras questões, determina o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, como data que relembra a morte de Zumbi dos Palmares, inserindo formalmente a preocupação sobre a conscientização de que a sociedade nacional é resultado direto da contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, bem como na política brasileira. Na educação, dentro das escolas, o que temos é um manto de invisibilidade do preconceito, do racismo e da discriminação. E nosso desafio é quebrar esse manto. Essa é a fala da professora Maísa da Silva Araújo, pós-doutora e pesquisadora da UFRJ. Para ela, precisamos de uma prática docente que tenha como palavra-chave o diálogo, o estudo, a criação, o desejo e o compromisso com a transformação social, com a construção de uma amorosa cidadania. Ela trata da importância do tema construção da identidade como processo histórico-cultural. Segundo ela, nascemos com uma definição biológica, ou seja, homem e mulher, ou nascemos com uma definição racial, brancos ou negros. Com base nas diferentes características, devemos construir uma identidade social para diferentes indivíduos, que estará sempre em processo de transformação. E é nesse contexto que se faz importante a interferência da ação dos professores para a contribuição de uma sociedade mais justa. Atualmente, nós temos as orientações curriculares e as expectativas de aprendizagem étnico-racial, em especial a serem iniciadas as ações desde a educação infantil. Essas orientações curriculares e expectativas de aprendizagem étnico-racial, em especial a educação infantil, elas fazem parte do programa de orientação curricular do ensino fundamental das secretarias de ensino. Direcionam as unidades educacionais para a proposição de atividades relevantes em relação aos conhecimentos das diversas populações africanas, suas origens e contribuições para o nosso cotidiano e história, no movimento de construção e redimensionamento curricular e ação educativa,
salientando a importância do contexto e sua diversidade cultural. As orientações curriculares para a educação étnico-racial, em especial na educação infantil, sofreram incentivos a partir de um movimento realizado pela Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as formas correlatas de intolerância. Movimento esse catalisado no Brasil a partir de um debate público envolvendo tanto organizações governamentais quanto não governamentais, expressões de movimentos sociais interessadas sobre o tema, com o objetivo de contribuir para uma reflexão e discussão sobre o que os educandos precisam aprender relativamente a cada uma das áreas de conhecimento. E subsidiando as escolas, então, foi criado o documento relativo às orientações curriculares. No documento oficial brasileiro para a Terceira Conferência Mundial, é reconhecida a responsabilidade histórica do Estado brasileiro pelo escravismo e pela marginalização econômica, social e política dos descendentes de africanos. O racismo e as práticas discriminatórias disseminadas no cotidiano brasileiro não representam simplesmente uma herança do passado. O racismo vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a nossa história. Seria impraticável desvincular as desigualdades observadas atualmente dos quase 4 séculos de escravismo que a geração atual herdou. Além da Terceira Conferência Mundial, os princípios previstos na Lei 10.639 de 2003 decorrem de uma série de demandas do movimento social negro brasileiro e aponta para um novo momento das relações do Estado com os movimentos sociais organizados e a educação. Essa lei tem se constituído em uma das principais iniciativas das ações afirmativas adotadas no Brasil. Importante também acessar e realizar a leitura do disposto no Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de junho de 2010, uma das leis mais recentes que tratam o tema. A Lei nº 10.639 prioriza a diversidade cultural presente na sociedade brasileira e, portanto, na sala de aula, de modo que as ideias sobre reconhecimento, respeito à pluralidade cultural, democracia e cidadania prevaleçam em todas as relações que envolvam a educação e a comunidade escolar, desde o processo de formulação de políticas educacionais, de elaboração de currículos escolares e de formação de docentes, até as atividades pedagógicas, metodológicas e de acolhimento de educandos. Assim, concluímos a primeira parte da aula Educação Étnica.